Opa, como é que vocês estão? Bandidões, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, finalmente terminou o treinamento de 6 meses e passou pelo teste final, fazendo todo mundo ficar incrédulo com aquilo. O Rimmer já vai conversar com ele, falando: como assim? Quem é você, garoto? E o Prota dizendo que foi visto o seu treino por 6 meses. Ele é o Raon. Mas o Rimmer diz que não está perguntando isso. Ele superou seu esforço por 6 meses. Ele colocou uma pressão que excedia a sua capacidade atual. Estava zoando com a cara dele. Nunca esperou que ele fosse quebrar essa barreira. Depois de um tempo observando, fala: então, parece que o treinador se distraiu por um momento. O Raon é o último desafiante. A seleção de aprendiz acabou terminando. Com isso, ele vai revelar todos os aprendizes que estão curiosos para saber. O melhor aprendiz do 5º campo de treinamento foi o Raon Zigguart. A Sylvia já começa aquele choro porque o seu filho ganhou alguma coisa, mas o pessoal da plateia diz que não acredita. Como esse moleque conseguiu isso? Ele superou o Burren. E o Burren, moleque mimado, não aceita. Já começa a dar piti, dizendo que isso não é verdade. Ele está mentindo. E o Rimmer perguntando: como assim eu tô mentindo, moleque cagão? O Burren fala que o Raon é o inferior a ele em vigor, força e talento. Não pode aceitar que alguém como ele é o melhor aprendiz. Está claro que ele usou algum tipo de truque. Começa a dar seu pitizinho. E o pessoal da plateia fala que parece plausível essa ideia. Como ele poderia ser o melhor de todos, tendo uma maldição do gelo. E fica nessa discussão. Pensam nos rumores sobre o treinador Rimmer. Isso pode ser possível que ele fez alguma coisa. O Burren diz que os dois são guerreiros da casa Zigguart. Acha que eles têm que ter uma luta cara a cara. É melhor do que ter um teste para decidir quem passa. O Rimmer já fica com um sorrisinho. Moleque, tu deseja tanto assim a posição de melhor aprendiz, cara? Infelizmente, o teste já terminou. Chefe da casa, o que ele acha que devem fazer? O Lord Glen fala pro Raon que os outros não parecem aceitar o resultado. Ele deseja ter um duelo contra o Burren. O Prota, no seu dia menos burro, fala que não quer, pô, não tem motivo algum. O teste já acabou e o resultado já saiu. Não tem motivos para lutar contra ele sem ganhar nada. Você sempre falou sobre linhagem direta e honra, Burren. Não esperava que ele perderia sua graciosidade por uma coisa assim, deixando Burren todo envergonhado. O Lord Glen fala que vão fazer assim. Manda duelar pela posição de melhor aprendiz. Se ele vencer, vai dar uma tabuleta de bronze pra ele. E o Prota fala: pera aí, uma tabuleta de bronze? As tabuletas de ouro, prata e bronze são concedidas de acordo com a performance dentro da casa. Dependendo do tipo, as recompensas que você pode ganhar são diferentes. Mesmo se for uma tabuleta de bronze, é uma tabuleta que o chefe da casa está te dando pessoalmente. Deve conseguir algo bom com isso. Parece que ele também não está feliz com ele ocupando a posição de melhor aprendiz. Diz que entendeu. O Lord Glen fala que se for assim, vão começar agora mesmo para definitivamente decidir o melhor aprendiz dessa vez. Será o duelo de uma rodada. Ele vai ser desclassificado se usa aura ou qualquer arma. Só podem usar o seu próprio corpo. O Rimmer diz que sendo assim, podem começar. O Burren já vem no seu modo super mimadinho garoto chorão. Tenta dar o seu primeiro soco, mas passa raspando. Já vem na voadora louca do pezão. Mas o Prota só defende com uma certa facilidade. E o Burren bravinho, falando que esse é o punho do tigre do vácuo, que seu pai lhe ensinou pessoalmente. Não falaram nada sobre técnicas de soco nas regras, então não é trapaça. Já vem mandando o seu socão em cheio. E o pessoal da plateia torcendo pro Burren, falando que ele é incrível. Esse moleque Raon não pode fazer nada. O Burren fica dizendo que ele é fraco e ainda é alguém da linhagem colateral. Ele ousa cobiçar minha posição. Não vou deixar isso acontecer. Lembra do pai dele, mandando ele não se preocupar com aquilo. Não precisavam de fracotes na sua casa. Mas manda não desapontar também, moleque. Senão tu já sabe, né? O pai está de olho. Precisa provar o seu valor. Continua nessa sequenciazinha. E não pode ser derrotado por alguém como ele. Continua seus socos, mas nada acerta o Proto só no modo instinto superior. Vê o soco passando em câmera lenta. Pode ver tudo. Seus punhos, seus movimentos. Seus ataques estão claros para ele. E o Burren
pedindo pra ele desistir, pô. Aceita a tua derrota. Vai acabar com isso logo. Mesmo depois de ter dado um monte de soco e não ter acertado nada. E o Pro tá perguntando dele, por que desistiria, pô? Tá de sacanagem. Já vai mandando o seu soco, que acerta um com o outro, fazendo aquele brilhinho de sempre. Só que o Burren é mais fraco, e seu braço é mandado pra trás. E ele fica se perguntando, o que foi isso, papai? Não acredito. E o Prota fala, o que foi isso é meu ovo. Vem preparando o seu braço. Já mete um socão bem no bucho, falando que é assim que se lida com um molequezinho mimado. O Burren já vai dando aquela cuspidinha branca. Até aqui foi taxado o sangue, tem pouco. O pai dele já fica sério. E o pessoal da plateia falando que é impossível, pô. Esse foi o punho do tigre do vácuo. Como pode uma coisa dessa? E o Burren falando, como assim? Como tu sabe essa técnica, cara? Prota fala que ele acabou de mostrar, simples assim. Ele só copiou a técnica de soco rapidinho. O homem é um gênio dos soquinhos. E o pessoal da plateia ainda tá incrédulo que ele conseguiu pegar isso aí, mas ainda acham que ele aprendeu secretamente. Não tem como ele ter aprendido isso antes. O Burren já fica de 4, igual a MC Pipoquinha. E o Heimer dizendo que essa criança é pra valer demais. Ele foi capaz de anular a rotação do punho do tigre do vácuo usando uma contra-rotação oposta. Apenas ser capaz de ler o fluxo das artes marciais do oponente seria o suficiente para ser chamado de gênio. Mas ele foi capaz de tornar esse fluxo em seu próprio. Esse tipo de talento pode ficar no topo do continente. É isso que Zigguart está procurando, um talento celestial. Diz que a partida terminou, como todo mundo pode ver, o resultado é claro, o vencedor é o Raon Zigguart. Com isso, o exame chega no seu fim também. A Sylvia já vem correndo falando, meu filhinho, agarrando ele. E o Prota só lá, falando que tá com fome, vamos pra casa logo, quero comer algo. Todo mundo chega pra abraçar seus filhos, mas quem vai pegar o Burren é apenas o servo. Assim que olha pro seu pai, ele lhe olha de volta e vai embora. E o Burren vai ficando triste, porque ele foi burrinho. E de noite vai falar com seu pai, mas ele nem vira sua cara. O pai dele só fica dizendo, Burren, se lembra do que eu te falei antes, não foi? Ele disse que sim, disse pra voltar como o melhor aprendiz e disse pra nunca perder pra ninguém. O pai disse que isso foi o exato, não é muito a se esperar. Disse para derrotar a meretriz da casa Sullion após derrotar o Raon para voltar como o melhor da turma. Manda esquecer sobre a meretriz, ele perdeu para aquele pedaço de lixo que foi descartado da linhagem principal. Está tentando lhe transformar em uma piada, moleque. Ou deseja se tornar como seu terceiro ou quarto irmão cabeçudo. Você já arruinou sua primeira chance. Eles vão escolher o melhor da turma após darem notas durante a graduação dos aprendizes. Manda ter certeza de recuperar sua posição. Se deseja permanecer na linhagem direta do Zigguart, não fale em sua última oportunidade. O Burren fica todo bravinho, falando que é tudo culpa daquele maldito. E pensar que tudo isso é por causa daquele lixo do Raon. Como pode ser verdade? Definitivamente trabalhou duro o suficiente pra nunca perder. Fica andando todo sad boy pelo quintal. Volta de volta pro campo de treinamento e não sabe por que tá ali. Veio pra esse lugar por hábito em sua caminhada sem rumo. Assim que entra na sala, o local tá vazio. Deve ser porque o exame acabou de terminar. Vai pegando os pesos e vê onde ficam os calçados guardados. Vê o do Raon e já vai cheirar porque ele é um tarado. Ele não faz isso, mas ele queria. Acha que deve estar tudo bem se der uma olhadinha. Não é como se ele fosse roubar apenas olhando, mas fala, caramba, o que é isso? O que são todos esses sapatos? Mesmo uma olhada é o suficiente para ver que todos têm mais de 10 pares aqui. Ele usou tudo isso nos últimos 6 meses. Ele só precisou trocar seus sapatos 2 vezes. Começa a ver imagens do Raon treinando no banquinho, seu rosca direta. Sim, quando ele pensa nisso, ele estava sempre treinando. Quando ele estava ignorando o básico e balançando sua espada para ser chamativo. Ou quando estava confortavelmente descansando nos dormitórios. Mesmo quando ele estava demonstrando a verdadeira essência dos Zigguarts. Ele continuou fazendo o oposto. Começa a ver os pesos jogados no chão. Fala que é verdade, eu fui moleque, eu errei. Começa a voltar pra casa, dizendo que não pode continuar assim. Precisa mudar sua cabeça, mas ele só tem uns 10 anos de idade. E o rei
continua dizendo que não acredita nisso. Ele viveu por centenas de anos, mas nunca encontrou alguém como ele em vida. Que tipo de monstro é você, moleque? Prota fala que antes de tudo, que habilidades são essas que ele ganhou. O rei fala que a percepção da flor congelada. Ele conseguiu uma boa característica, apesar da sua existência insignificante. É uma habilidade que aumenta o alcance dos seus sentidos. Está em uma estrela agora, então deve aumentar uns 10%. Com o sentido do rei da essência, pode subir até umas 10 vezes distante do que ele pode ouvir. Um molequezinho perverso. Prota fala, ué, mas qual é esse nome dessa habilidade? Por que flor congelada? O rei da essência fala que é um nome bem legal. O Prota fala que nem se importa o quanto pense, ele não tem criatividade nenhuma para dar nome para as coisas. De manhã, o líder da família vai convocando o jovem mestre, e a Sylvia perguntando como assim convocou. Será que o Raon fez algo de errado? O servo fala que não. O líder da família quer recompensá-lo pessoalmente com a insígnia de bronze. E o Prota já vai ficando de joelhinho, falando que saúda o Lorde da casa. O Lord Glen diz que mesmo daí gostando disso, precisa manter sua promessa. Vai entregando a plaquetinha. Diz pro Raon como prometido, ele vai receber isso. No futuro, quando retornar essa insígnia, será capaz de pedir um item ou um favor apropriado no nível dela. Prota fala que se for assim, tem algo para pedir agora mesmo. Sylvia Zygarde, o que ele deve fazer para que a sua mãe ganhe sua posição original de novo. O Glen fala que com a posição original ele deve estar falando fazer parte da linhagem direta. Prota fala que sim. Sente que a atitude dele mudou. De repente, o que aconteceu? Ele precisa de uma conquista. Será possível quando uma conquista que toda a família reconheça for realizada. Mas não é tão fácil quanto parece. Ser reconhecido pelos outros aqui é como tentar pegar uma agulha no palheiro. É quase impossível, especialmente para um pirralho como ele. Mas o Prota fala que pelo menos ele tem uma chance. Isso já basta. Agradece pela resposta do líder da família e já indo embora entregando sua plaquetinha. Mas o Lord Glen diz que ele não pediu sua recompensa, só fez uma pergunta que poderia ter sido respondida mesmo sem aquilo. Prota fala que não esperava por isso, hein? Rei da destruição, não esperava por essas coisas. E o Lord Glen perguntando o que ele deseja. O Prota fala que tem algo em mente, algo que ele precisa nesse momento. Precisa de uma técnica de cultivo. O Lord Glen fala que vai ser ensinada para ele no treinamento básico. O Prota fala que precisa de uma que seja melhor do que vai ser ensinada no treinamento básico. Pede por favor por uma equivalente à insígnia de bronze. A técnica de cultivação da sua vida passada não é boa o bastante para recuperar a posição da Sylvia e cortar a cabeça do Deiros. Precisa de uma aura perfeita. O Lord Glen fala que ele quer uma técnica. Tudo bem, já vai metendo uma estralada de dedos. Assim, faz aparecer uma grande biblioteca. Ele fala que aqui tá o local, moleque. Essa é a biblioteca do Zygarde. Se colocar sua cabeça no centro, o livro que você precisa vai aparecer, meu nobre. Tem que ser algo que melhore a sua técnica das sombras. Espera que seja algo útil. Assim que levanta sua mão, um livro já vai vindo na sua direção no mesmo momento. Prota pergunta que diabo de livro velho é esse? Mas o Lord Glen vai ficando surpreso com o que tá vindo na sua direção. Fala que diabo é isso? Não pode ser possível. Como ele conseguiu esse livro? Tá de sacanagem. E o livro continua voando perto dele. Cultivação das 10.000 chamas. Não sabe que tipo de técnica de cultivo é essa. Assim que toca no livro, o seu cabelo já vai ficando arrupiado e várias páginas começam a ser rasgadas sozinhas. E ele começa a entrar num monte de chamas vermelhas. E o Lord Glen só olha falando, caramba, acha que a Sylvia está alienada pelos membros da casa, começa a lembrar do passado. Não é algo que ele queria saber quando aconteceu. O crescimento da casa é prioridade. Manda ficar e fazer o seu trabalho, apenas isso. A Sylvia ficou mais próxima de outro homem e fugiu de casa. Manda não reportar esse tipo de coisa trivial pra ele. Depois de dias que passou pensando sobre a casa enquanto deixava de lado suas emoções, obteve um poder militar que supera a barreira demoníaca. Obteve a grande expansão da sua casa. Mas o que ele perdeu? Houve notícias que o cunhado dele e neta foram atacados. Quem fez isso parece ser parte dos fantasmas de Eden que a senhorita Sylvia havia caçado. Ela parece estar bem, mas os outros dois não ficaram tão bem assim, devido ao ataque ter sido do nada.
foi impossível ajudar eles rapidamente. O líder da casa se achou patético naquele momento, recuperou suas emoções no final, mas não conseguiu recuperar o tempo passado. Então Raon, mesmo que eu seja odiado por você e pela Sylvia, dessa vez eu irei protegê-los. É isso que passa na cabeça dele. E o Prota sem entender o que aconteceu ainda. Seu corpo e sua mente continuam fluindo por eles. O Lord Glen fala pro Raon que merda ele acabou de fazer. O Prota fala que não sabe, só lembra da técnica de cultivo que desapareceu das suas mãos. E o nome do livro é Técnica das 10.000 Chamas. Já foram aprendidas. O Lord Glen fala que se ele lembra do conteúdo, tá de boa, é o bastante. Ele foi premiado com a tabuleta de bronze, pode sair agora. E o Prota já vai indo embora. E o servinho falando que aquela técnica de cultivo escolheu o jovem mestre Raon. É a técnica dele, o primeiro chefe da casa Zigguart. É a técnica de cultivação do primeiro chefe da casa, que ninguém na história foi capaz de ler ou reproduzi-la. Não pode acreditar que o Raon aprendeu a cultivação de 10.000 chamas. E o servinho falando que o Raon e a Lady Sylvia podem ser expostos ao perigo se isso acabar se espalhando. Mas o Lord Glen manda não se preocupar com isso. Ninguém sabe da cultivação das 10.000 chamas. Como o livro desapareceu, está tudo bem. Ele só foi passado adiante para outra pessoa. Ninguém podia usar essa técnica de cultivo de qualquer forma. Se não fosse por ele, ela só teria se desintegrado aqui dentro dessa biblioteca. Sente que vão ver novos ventos soprando no futuro. Prota fala que não importa o quanto pense nisso, é muito estranho. Por que ele me deu aquilo? Quem diria que uma tabuleta de prata, até mesmo uma dourada, não seria o suficiente para essa técnica? Ela com certeza não perde para o lendário Anel de Fogo. É algo claramente que vale a pena aprender. Porém, ele continua tentando pegar no foguinho e não consegue. Falha de novo. Estava tentando desde ontem, mas está sendo muito difícil juntar sua aura. Não está esperando aprender uma técnica de cultivo tão avançada em uma única tentativa. E o rei fala que ele está tendo dificuldade, não é, moleque? Faça o teu melhor e também deve ter cuidado, já que será um grande problema se alguém te tocar enquanto estiver cultivando. Seria muito triste ficar paralítico depois de botar a mão em uma técnica tão boa. E o Prota sem entender o que merda esse cara tá planejando. Ele está certo. Além do mais, a cultivação das 10.000 chamas é feita ao absorver a mana natural para acumular aura no centro de energia. Se alguém lhe interrompesse no momento crítico, o seu circuito de mana ou centro de energia poderiam quebrar, ele deixar paraplégico e ainda mais perigoso para ele por causa do frio dentro do seu circuito de mana. Fala que tá certo, então ele também não deve interferir nisso. E o rei falando que não sabe o que vai acontecer, meu parceiro. Prota fala, pera aí, seu moleque, não me diga isso. O rei fala que sim, uma vez. Deixa o rei da essência te interromper uma vez durante o cultivo. Mas o Prota fala que isso é ruim pra ele, pô, já que ele vai estar possuindo um corpo paraplégico. O rei fala que isso não importa, ele não vai ser capaz de superar nada, já que é um humano. Porém, mesmo que ele esteja cortado ou seu corpo destruído, o rei da essência ainda pode revivê-los. Quando ficar paralítico, desista de tudo. Essa será a melhor oportunidade para o rei da essência. Prota fala que entendeu, mas ele disse só uma vez, vai estar esperando para ver como vai ser atacado dessa vez de novo. O rei da essência diz que ele está blefando, trema de medo todos os dias a partir de agora, porque o rei da essência pode perturbar sua mente a qualquer momento. Esse cara realmente parece um inimigo. Ele é um demônio do reino demoníaco que tenta devorar o seu corpo sempre que tem a chance, e é a encarnação da fúria. Pensou que finalmente ele tinha desistido por ter ficado quieto até agora, mas parece que precisa ser mais cuidadoso. Vamos pensar nisso depois. Precisa cuidar das coisas mais urgente agora. O rei fala que finalmente vai dar cabo dela, né? Prota fala que sim. Isso não é uma coincidência, ela está vindo aqui toda noite. Vai dar um jeito nessa mulher, já faz um tempo, então vai voltar ao seu trabalho atual. Lá no laguinho já tem uma empregada,
dizendo que não tinha nada para relatar antes. Além disso, não tem nada para fazer. Dessa vez, tem algumas coisas que descobriu. A empregada do prédio do anexo, Judiel, de qualquer forma, não esperava que ele recebesse uma técnica de cultivo tão avançada, com uma tabuleta de bronze. Além disso, o fluxo de mana que ela sentiu durante o seu cultivo foi extraordinário. Isso certamente é uma informação importante para o Palácio Marcial Central. Ela é uma espiã safada. Aliás, só está fazendo isso por ser uma ordem, mas ele é só um pequeno garoto. Se pergunta quanto tempo vai precisar ficar bisbilhotando pelas costas dele. Vai colocando seu papelzinho na água para sua informação, mas já vai vendo uma faquinha bem no seu pescoço quando ia voltar. O prota fala que se ela abrir o bico, ela perde o pescoço na mesma hora. Também morre se acabar ficando se mexendo. Manda olhar para baixo em direção ao lago. Quando ela vai perceber, fica perguntando quem poderia transmitir tamanha intenção assassina. Vai vendo o rosto do Raon e fica sem acreditar que o garoto lhe seguiu até aqui. Prota fala que pôde sentir o olhar dela desde o primeiro dia no prédio, sua otária. Então como foi? Conseguiu alguma informação decente? Ela fala que isso é impossível. Ele sabia o tempo todo. Pensou que não tinha deixado qualquer traço da sua presença. Ele estava fingindo não perceber. Mas por que? O prota já manda ela abrir a boca agora mesmo. Vai enfiando um pequeno feijão na sua goela. E ela fica perguntando o que foi isso, pô. Tu bateu bem na garganta. Ele pega o papel, diz que não consegue ver o conteúdo. É algum tipo de papel codificado que precisa de alguma reação específica. Já ativa água, terra e fogo, vento, luz do luar, luz do sol. Então é luz do luar, certo? E ela fica perguntando como ele sabia disso. Ares Zigguart, Caron Zigguart e Denier. Então foi o Caron Zigguart que deu essa ordem, não foi? Impossível. O seu rosto definitivamente não mostrou nada. Ela treinou durante anos para se tornar uma espiã. É impossível descobrir tudo apenas pela sua expressão. Isso é mentira. É essa dor crescente no seu corpo. O fato é que ele pode ler seus pensamentos sem problema algum. A única forma de explicar isso é aquela coisa que ele acabou me dando. Era um verme da fúria. Só pode ser aquilo. Ela recebeu uma ordem do Caron para ir ao prédio do anexo e mandar toda a informação que ela conseguisse sobre o Raon e Sylvia. Se ela fosse bem nessa tarefa, iria presenteá-la com aquilo. A Judiel pergunta se por acaso ele acabou de dar um verme da fúria para ela. Prota pergunta se ela sabe como funcionam essas coisas e pensar que saberia até sobre isso ele está surpreso. A Judiel já começa a querer ficar vomitando, fazendo ele entrar em um corpo alheio. O conjurador pode discernir não apenas a localização do alvo, como também seus pensamentos. Essa reação sem dúvidas era de um verme da fúria. Prota fala que sendo que ela enviou essa carta pro Caron, ela deve ser uma espiã do Palácio Marcial. E a operação deve ter começado 7 meses atrás, antes da cerimônia de julgamento. Você investigou bem minuciosamente não apenas ele, mas também a sua mãe e Ellen, e até mesmo as outras criadas. A Judiel diz que pensou que isso aqui seria uma missão bem fácil. Obter informações sobre o Raon, uma mera criança, e Sylvia, que se tornou uma aleijada. Pensou que seria uma missão fácil e realmente conseguiria concluir facilmente, mas o monstro está vivendo nesse anexo. Diz que vai mudar o conteúdo para algo longe da verdade, pô, não me mata. Mas o prota manda esquecer isso. Mesmo se ela mudar as informações agora, o Caron eventualmente vai aprender sobre ele. E isso ia resultar nele apenas percebendo a sua incompetência. Chegar mais perto, falando que de agora em diante ela vai ser uma agente dupla. Reporte coisas que seriam descobertas de qualquer maneira e esconde informações importantes que não seriam encontradas de outra maneira. Ao mesmo tempo, me traga informações importantes sobre ele. Só isso. E quando voltar da próxima vez, vai estar esperando alguma informação útil. E o rei perguntando quando ele invocou um verme da fúria. Prota fala que de jeito nenhum ele usaria algo tão nojento. Ele deu um veneno, fazendo ela sentir uma dor imensamente temporária. E o rei fala, pera aí, então tu leu o pensamento sem usar o verme da fúria. O prota fala que dá pra obter informação com certos fatores. Os outros não saberiam, mas ele sabe. O rei da essência fica até com medo, pensando que esse moleque é um demônio absoluto. Depois daquilo, ele ficou imerso em seu treinamento. O dia de retornar para o campo de treinamento acabou chegando. No meio tempo,
mesmo tendo constantemente trabalhado para treiná-la muito, foi incapaz de formar aura até o dia da sua reunião. Todo mundo já volta a se reunir e ficar sorrindo. Umas 42 passaram e pensar que apenas um quarto realmente iria permanecer. O Hime, ele é realmente muito restrito sobre os resultados finais. A Runan já aparece perguntando como é que ele tá, Raon. E o Rei da Essência aqui, só voandinho com a sua cabeça grande. Então o jovem mestre Raon ajudou a filha deles a treinar alguns dias atrás na casa da família Sulian. A mãe dela pergunta se ela tentou expressar sua gratidão. Ela fala que sim, quando ele ajudou ela a treinar, mas não fez isso também. O pai disse para nunca iniciar uma conversa com um garoto. A mãe dela já fica irritadinha. A mãe dela fala que expressar gratidão não precisa saber o gênero da pessoa. Se ela recebe ajuda, então sempre precisa agradecer a pessoa. Então não se esqueça disso. Ela já fica agradecendo pelo que ele fez. E o rei falando que merda é essa? Porque ela fez isso do nada. E a Runan fica todo feliz que cumpriu a sua primeira missão de agradecer. O Dorian já chega cansado, perguntando se o jovem mestre está bem. Mesmo quando era um aprendiz provisório, pensou que fosse bater as botas. Está muito cansado, mas é realmente muito bom que ele seja o treinador-chefe, porque se fosse o jovem mestre Burren, seria bem ruim. Na mesma hora o Burren já vai aparecendo costinha, fica cara a cara, querendo meter um beijão de língua. Isso não acontece. Ele pede desculpa. Semana passada, admite que perdeu enquanto mostrava um lado ruim dele. No entanto, ele não desistiu. Não importa o quanto esforço ele precise fazer, vai ficar diante dele novamente. Nunca vai recuar e nunca vai desistir. O moleque é ousado. Prota fala que pensou que ele fosse uma criança de 13 anos e iria admitir os seus fracassos. Supõe que ele vem de uma grande família no final. O rei fala que esse moleque não sabe o seu lugar. Mesmo depois de tomar uma surra, manda arrancar o olho dele agora mesmo. Quem se importa com esse moleque? Prota fala que agora eles estão começando o seu treino de verdade. O Hime pede desculpa pelo atraso. Bebeu um pouco, então acabou tirando uma soneca. Todo mundo conseguiu descansar nesse meio tempo. Primeiro, vai estar parabenizando os aprendizes oficiais. O treinamento formal vai começar a partir de hoje. A rotina geral ainda vai ser a mesma, com alguns programas de treinamento adicionais. O primeiro método de cultivo de aura para todo mundo. Mas outra pessoa vem chegando, arrombando a porta, falando: seu moleque, quase se encrencou porque a porta não estava abrindo. E o Dorian fala que conhece aquela pessoa. O Himmer diz que ela finalmente está aqui. Manda todo mundo escutar, ele não estava encarregado dela. Mas ela é uma aprendiz repetente do último batente. Considerando que eles vão treinar juntos a partir de agora, manda cumprimentar ela por enquanto. Essa é a Marta. Já chega toda ousadinha, porque ela é da linhagem direta também. Mesmo que ela não pareça, ela é uma boa criança. A Marta já fica perguntando quem é o treinador-chefe por aqui. Não consegue suportar alguém pior que ela numa posição alta. Precisa verificar quem é o maldito treinador. Manda ele vir aqui agora mesmo para fazer um duelo com ela. E o Pro tá perguntando que azar é esse que ele tem, porque acaba sempre encontrando gente desse tipo. Diz que é o Raon, o melhor cadente de todos. E a Marta falando que ele não parece ser o melhor nem da minha rua. Não precisam de conversa mole, só precisam de uma luta. Mas o Burren pergunta por que ela está sendo tão indigna desse jeito. A Marta pergunta dele o que diabos ele tá falando para uma veterana. Burren cabeçudo vai acabar com ele se continuar falando sem pensar. Recomenda ele escolher suas palavras com cuidado, meu parceiro. O Burren fala que o Raon foi conhecido como cadente pelo instrutor e pelo Lorde. Está dizendo que discorda dele. A Marta fala que se lembra, pô. Ele fez um show quando isso aconteceu, né? O Burren fala que sim. É por isso que está fazendo isso. Não quer ver a mesma nojeira que ele demonstrou uma vez. Prota fala: caramba, esse moleque realmente mudou. A Runan já vem entrando na frente, mandando ela sair agora mesmo. A Marta fala que isso é bem divertido. Tá amando essa coisa de defender amiguinho. É assim que o lixo cuida do lixo. Acha que vai sair como errada se continuar forçando. Vai embora. Mas sabe, ela realmente odeia covardes que se escondem atrás de outras pessoas. São os piores, arrogantes ainda. Já vem na crocodilagem dar seu ataque de soquinho.
mandando ele tomar essa, mas ela passa direto, igual o carro sem freio. O prota já ia mandando um socão bem no meio da cara dela, mas ela defende no último segundo. Feminista é meu ovo. E o Himer aqui só com um sorrisinho, deixando a parada toda ficar acontecendo. E a Marta, surpresa, que foi mandada pra longe, começa a ficar bravinha, falando que isso é muito ridículo. Moleque cabeçudo, não acha que ele vai conseguir fazer isso depois que acabar com ele. Mas o Himer manda ela parar agora mesmo, tá pagando uma de doido. Eles acham mesmo que não estão subestimando os outros demais? Mesmo que esteja aposentado, é meio chato ser tratado como se ele não existisse. O Burren e a Runan podem ter aprendido Aura, mas não Raon ainda. Não acha que vencer com vantagem é injusto, sua otária. Mas deixar que você batalhe com Raon depois que ele aprenda pode ser possível. Manda voltar pra posição e continuar seu treino. E o rei perguntando o que ele tá fazendo. Como se atreve a deixar essa vagabundinha lhe atacar desse jeito? Nem cortá-la da cabeça aos pés seria o suficiente para fazer a paz. Ele precisa arrancar a cabeça dela agora mesmo. O prota fala que não é hora, pô. É melhor lutar contra ela quando ele precisar de algo e usar a posição de melhor cadete para atraí-la também. Manda esperar um pouco. Vai deixar ele ver algo incrível da próxima vez. Vai ficando mais de tarde e todo mundo continua parado. Mas tem uma pausa de 10 minutos para descansar um pouco. O Burren fala que é como esperado. Não é fácil. Não é tão difícil para ele, já que aprendeu o punho ascendente avançado de 2 estrelas. Mas atingir 3 estrelas é difícil, porque se quer ter uma combinação sequencial de alto nível. Mas o Raon, mesmo que ele só tenha começado há um mês atrás, demorou um mês para que ele aprendesse o punho de 7 formas. E ele pôde aprender isso nesse meio tempo. Ainda assim, não parece que é o único se sentindo pressionado pelo seu crescimento. Também estão sentindo essa pressão, não é? Marta, sua otária. Ela nervosa no que? Raon, mesmo que seja a primeira vez aprendendo essa técnica de punho, como foi capaz de crescer tão rápido? Não é como se ele tivesse aprendido antes, como Burren ou a Runan. Seu corpo não é normal por conta da frieza. Como ele foi capaz de treinar de forma tão tenaz com um corpo fraco? Não pode ficar para trás desse moleque. Ela é o talento que ia desabrochar. Isso é o que todo mundo diz pra ela. Mesmo que tenha sido adotada na casa Ziggurat, sempre foi uma caçadora. Superou diversos membros da família colateral e direta, que ficavam falando como eram gênios, e desrespeitou até que entrassem em desespero. Era uma gênio e sempre foi a melhor de todas. Esse era o tipo de pessoa que ela era. Mas nesse momento está com medo de não conseguir aguentar o tamanho da vara. Volta pra casa com o servinho mandando ela ter uma boa noite, mas fica todo caladinho. O servo fala que ela não precisa ficar com medo, senhorita. Todos esqueceram por ele ter demonstrado uma boa habilidade, mas ela nunca será derrotada pelo Raon. E ela sem entender por que ele nunca vai derrotar ela. O servinho fala que o jovem mestre Raon tem uma fraqueza crítica que ele nunca vai ser capaz de superar, pô. Então fica de boa. No treinamento, o prota fica segurando um espadão de madeira e os outros falam que ele é o melhor aluno. É sobre postura de esgrima. Ficou pensando se ele pode verificar se ele está fazendo errado como da última vez. Todo mundo começa a pedir ajuda, mas não tinham coragem para isso. A Marta fala que ele é bem excelente. Não vai demorar muito para conseguir treinar ao seu lado. Genialidade não é o suficiente para descrever a velocidade do aprendizado das suas artes marciais. No entanto, como a afinidade de mana tão ruim quanto a dele, está perdendo seu tempo. É um talento incompleto. Acha que pode pelo menos se tornar um instrutor de esgrima com essa habilidade que ele tem. Vem só humilhar o prota. Todo mundo tá quieto, acha que não tem o que fazer, porque ninguém esperava que esse idiota não conseguiria usar mana depois de 4 meses de treino. O talento do jovem mestre Raon fará a aura dele o pior de todos. Isso aconteceu antes dela ser adotada, então é natural que não saiba. Durante a cerimônia de julgamento, a afinidade de mana do jovem mestre é realmente a pior de todas. O jovem mestre Raon é a única pessoa no 5º campo de treinamento que ainda não conseguiu obter sua aura. Além do mais,
a técnica de cultivo que ele obteve deve ter sido de nível intermediário, no melhor dos casos, é só um pouco melhor que a técnica de cultivo comum, considerando o fato que ele ainda não conseguiu aprender a técnica de cultivo. Seu talento para mana deve ser horrível, assim como foi visto na cerimônia de julgamento. Mesmo que seu talento para esgrima e artes marciais seja incrível, o da Áurea é muito ruim. Ele não vai conseguir se tornar um cavaleiro sem ela. Ela se acabou de rir naquele momento. Ainda está com raiva por ter sido contra-atacada por alguém como ele. Ele nunca foi merecedor da sua preocupação, mas a Runan não gosta disso e fica só encarando ela. Manda de novo ela sair fora agora mesmo. A Martha fala que tá saindo, pô, não fica com raiva. É hora de participar do treino de alto nível, disponível apenas para aqueles da linhagem direta, só isso. Mais tarde da noite, o Prota fala que tá na hora de descansar, pô, já brincou com a espada demais. Isso é muito divertido pegar no espadão. A única coisa que ele aprendeu durante a guerra foi como sobreviver. Técnicas de assassinato foram as únicas coisas que ele melhorou. Era uma vida onde ele não podia fazer nada além disso. Nunca pensou que aprender artes marciais seria tão bom assim, divertido. E o Rei da Essência falando que finalmente ele voltou. Ele não fez nada enquanto ela te provocou de novo. Que moleque patético. Aquela mulher de cabelo preto, ela continua te provocando. Prota fala que já entendeu, pô. Ela tá fofocando demais. E o rei pergunta por que ele é tão diferente. Se alguém dissesse isso para o Rei da Essência, teria transformado o corpo dele em gelo no mesmo momento. Prota fala que já disse, pô. Não tem vantagem em lutar contra ela agora. Além do mais, consegue derrotar alguém como a Martha sem nenhum problema e sem usar a cultivação das 10.000 chamas, pô, facilmente. A Runan já vem chegando com uma caixinha na mão, entrega um biscoitinho, mandando ele comer isso. Prota fala que isso é gelado, pô, porque ela me trouxe essa coisa. De acordo com a lição da sua vida de assassino, não era pra ele comer isso, mas não acha que ela daria algo estranho pra ele. O Rei da Essência fala que é gostoso, ele nunca comeu isso no reino demoníaco. Foi por ter sido mantido gelado, que é tão bom, é muito gostoso, quer muito mais. A Runan fala que é chamado de sorvete de pérola, mas o Prota queria mais um. Mas ela vai embora, não divide comida, meu parceiro. Prota diz que ela deve ter ficado preocupada com ele. Runan adora doces como qualquer criança. Considerando o tamanho da caixa, não tinha mais que 4 lá dentro. Mesmo assim, ela lhe deu o último. Deve ter sido uma decisão difícil para uma criança. Ele realmente tá bem sério. Vai fazer questão de devolver esse favor. O Rei da Essência diz que se ele vai fazer isso, deve pedir mais uns doces. Ele quer comer de novo. O Raon vai voltando para casa e a Sylvia já fica falando das coisas. Vai recebendo também um relatório mensal que ele ia enviar pro Palácio Central. Pergunta se tem alguma outra ordem deles. A Judiel fala que não tem nada por enquanto. Eles me pediram para investigar mais, porque você estava aprendendo esgrima e artes marciais bem rápido, mas parece ter perdido interesse, já que não foi capaz de aprender aura ainda. E o Prota pergunta o que eles estão pensando sobre a mãe dele. A Judiel fala que eles também perderam interesse na senhorita Sylvia. Nesse ponto, pode ser ordenada a acabar saindo, e isso não é bom, precisava tirar mais vantagem dela. A Judiel fica perguntando dele se por algum motivo evitou adquirir a aura de propósito, e o Prota falando quem sabe, pô, vai saber se sim ou não. A Judiel fica pedindo desculpa por essa pergunta tola. O Prota agradece o serviço e manda ela embora. Vaza. O Rei da Essência fala que ele nunca tentou fazer isso. Não é como se ele tivesse deixado de aprender de propósito. Tomar vantagem do humor da situação é uma competência necessária, porque é tão difícil para ele adquirir aura, é patético. O Rei da Essência não consegue nem imaginar isso acontecendo com ele. O Prota fala que é verdade, pô. É por isso que devem ir treinar lá fora mais um pouco. O Rei da Essência fala que não. Por favor, me deixa dormir, seu vagabundo. Mas o Prota fala que precisa da sua aura. Do lado de fora, já tá o Heimer brincando com os passarinhos. Falando, e aí, Neng, bom dia pra tu. E o Prota sem entender, porque tem um elfo no seu jardim. O Heimer fala que tá aqui para lhe dar umas lições especiais. Vai ensinar tudo sobre os seus atributos. E já começam a subir a montanha. E o Prota perguntando porque tá subindo para aprender as coisas. O Heimer manda ele parar de reclamar e aprender pacientemente. Ele é preguiçoso, mas suas lições são boas no finais. E o Prota perguntando como vai aprender sobre isso em um local como esse.
ainda não consegue esquecer o dia que observou sua técnica de cultivação, com a sua percepção de aura. Seu método estava em um nível completamente diferente dos outros alunos. Esta aura queimava como se fosse um magma. Ao invés de apagar o frio do seu circuito de mana, ele estava tentando entregá-lo ao fogo. Se o Raon conseguisse terminar essa técnica, seria muito bom. Diz que aqui deve ser o suficiente, meu nobre. E o Prota falando que estão no meio da floresta, porque estão aqui. O Hymir já começa a usar o seu ventinho, dizendo que ansiava por uma lâmina de vento para proteger seu Lorde. E o que ele está sentindo agora é o vento que ele acabou escolhendo. Mesmo que esteja mostrando para uma criança de 13 anos, não parece que ficou assustada. Ele nem é um pouco fofo, consegue sentir o vento desde o nascimento por conta da sua linhagem élfica. Mas ele é diferente, ele é humano. Acima disso, deveria ser ainda mais difícil, já que seus circuitos de mana estão encolhidos com gelo. O vento vem de várias formas, pode ser quente, frio ou afiado. Desejou por uma lâmina de vento capaz de perfurar qualquer coisa e conseguiu fazer dela algo que era dele. Isso é o que ele precisa fazer também. Imaginar o fogo que ele gostaria de possuir. O Prota fala que estão no norte, pô. A não ser que coloquem uma montanha em fogo. Isso é algo impossível de pensarem. Mas o Hymir fala que ambos morreriam se fizesse isso. Mas já tem um local perfeito para ele tentar uma coisa dessa. O ferreiro fala: qual foi, moleque? O comportamento do fogo está estranho. O Kalon morreu por causa dele. O Hymir fala que isso não é um problema. Uma espada é o suficiente para saber que ele vai falhar de novo hoje, moleque. Aqui é onde ele poderá sentir o fogo mais quente e apaixonado do norte. A fornalha do ferreiro. O ferreiro pergunta o que ele veio fazer dessa vez. O Hymir fala: como é que é, pô? Como é que tu fala assim com o neto da família do chefe? O ferreiro fala que é só um velho aposentado. Contanto que não seja o chefe em pessoa, não tem problema. Esse realmente é um fogo que ele conhece. Fogueiras são feitas à mão, magia de fogo avançada utilizada por magos. Ele já presenciou isso incontáveis vezes na sua vida passada. Mas o fogo dessa fornalha é quente. Uma imagem, uma chama. Deve imaginar o fogo que ele quer construir. A quantidade acaba diminuindo do nada. O velhote ferreiro fala que o seu nome é Vulcan. Se está esperando cortesia, vai para outro lugar, moleque. Prota fala o que? Ele disse Vulcan. O famoso ferreiro continental é realmente aquele cara. Dizem que o Vulcan forjou a arma do Green, o tremor celestial. Mas já faz 30 anos desde que alguém teve notícias dele. E pensar que ele esteve aqui esse tempo todo. É um prazer conhecer ele. Seu nome é Raon Zigguart. O Vulcan pergunta se foi falado algo sobre ele. O Hymir fala que esse velho ferreiro é da família, pô. Ele é um ex-ferreiro. Ele é aposentado. Ele tem acendido esse fogo por mais de 10 anos. O Hymir fala que esse velhote não faz nada além de ficar acendendo isso. Acredita que seja o único lugar onde o garoto pode sentir um fogo de verdade também. Poderia permiti-lo aqui. O Vulcan fala que ele pode ir para outro lugar onde tenha ferreiro. Mas o Hymir diz que esse lugar se destaca dos demais. Não acha que deve mostrar sua técnica de cultivo para outro até que ela esteja completo. Porque Raon é o filho da Sylvia. Diz que não vai atrapalhar, pô. Por favor, permita-me sentir o fogo. É tudo o que ele quer fazer. O Vulcan diz que tá apenas fazendo carvão, moleque. Um carvão dourado que é capaz de criar um calor muito mais poderoso que o branco ou o preto. Isso é o que ele tem feito nos últimos 10 anos. Pode fazer o que quiser, contanto que não atrapalhe ele fazer o seu carvãozinho. O Prota fica todo feliz, agradecendo o velhote. O Hymir fala que o velho ainda tem um coração mole. Não esperava que ele fosse aceitar tão facilmente. Vai trazer um pouco de licor mais tarde, se ele cuidar bem do Raon. O Vulcan fala que não é por causa dele. O fogo da fornalha ficou mais forte. Quando o garoto chegou, foi tão intenso que o carvão foi arruinado pelo calor súbito. O poder sobre o fogo habita cada centímetro daquele garoto. Talvez exista a possibilidade de que com ele, seu sonho possa se tornar uma realidade. E acabou.